Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar para o cargo de professor de arte da sede SC, um bloco de conhecimentos específicos que mistura fundamentos da arte como área de conhecimento, conteúdos das linguagens artísticas, história da arte, no final, temas de gestão e administração educacional do sistema catarinense. O objetivo é você entender os conceitos com clareza, saber o que a banca costuma cobrar e ter repertório para responder tanto questões diretas quanto questões contextualizadas em situações de escola. Quando a prova fala em fundamentos epistemológicos, filosóficos e históricos da arte, ela está perguntando, no fundo, o que torna a arte um campo de conhecimento e não apenas atividade recreativa. Epistemologicamente, a arte produz conhecimento por meio de experiências sensíveis, simbólicas e culturais. Ela investiga o mundo por imagens, sons, corpos, cenas e narrativas, mobilizando percepção, imaginação, memória, crítica e expressão. Filosoficamente, a arte se relaciona com a estética, entendida como reflexão sobre experiência sensível, beleza, feio, sublime, gosto, juízo estético, bem como sobre as condições históricas e sociais do que é considerado arte. Historicamente, a arte muda conforme épocas e culturas, portanto não existe uma definição única e eterna do que é arte. Esse ponto é clássico de concurso. A banca gosta de opor uma visão essencialista, de arte como belo universal, a uma visão contemporânea, cultural e histórica. A resposta mais consistente é reconhecer a arte como linguagem e produção cultural situada, sem reduzir a arte a técnica ou a entretenimento. Arte como linguagem, expressão e forma de conhecimento significa que a arte comunica, organiza sentidos e produz interpretações do real. Aqui entram dimensões conceituais que aparecem no edital e que você precisa dominar como vocabulário técnico. Criação é o processo de conceber, experimentar, escolher e materializar uma proposição artística. Não é dom natural, é processo, pesquisa e decisão. Crítica é a capacidade de analisar obras, práticas e contextos, reconhecendo intenções, materiais, referências, códigos e relações de poder. Estesia é a dimensão sensível da experiência, ligada à percepção, ao corpo, aos afetos, aos sentidos e à construção de presença. A banca pode cobrar estesia como aquilo que supera o entender racionalmente e envolve sentir, perceber e atribuir sentido pelo corpo. Expressão é a exteriorização de ideias, afetos e posições por meio de uma linguagem artística. Mas cuidado! Expressão não é qualquer coisa espontânea, ela envolve escolhas de forma, materialidade e organização. Fruição é o encontro do sujeito com a obra, com tempo de olhar, ouvir, sentir e interpretar. É um direito cultural e também um objetivo do ensino de arte. Reflexão é o momento de sistematizar a experiência, contextualizar, comparar, argumentar e produzir pensamento sobre o que foi vivido e produzido. No ensino de arte, esse conjunto se traduz numa concepção em que o estudante cria, aprecia, contextualiza e reflete, articulando o fazer artístico com leitura e com cultura. A banca costuma penalizar respostas que reduzam arte à livre expressão sem mediação docente ou, no extremo oposto, a uma prática de copiar modelos. O professor de arte é mediador de experiências estéticas, de repertório cultural e de processos de criação e leitura, com intencionalidade pedagógica e critérios. Entrando nas artes visuais, pense nelas como linguagem visual e cultura visual. Linguagem visual é o conjunto de elementos e princípios que organizam imagens. Elementos constitutivos incluem ponto, linha, forma, cor, textura, luz e sombra, volume, plano, espaço e composição. Também entram escala, proporção, perspectiva, enquadramento, contraste, ritmo visual, equilíbrio e tensão. Processos de criação envolvem desenho, pintura, gravura, escultura, fotografia, colagem, assemblagem, instalação, performance visual, vídeo e meios digitais. Leitura de imagem é uma competência central e muito cobrada. Ler imagem não é dizer o que acha, é descrever, analisar e interpretar. Descrever é identificar o que está presente. Analisar é perceber como foi construído, quais escolhas formais e quais relações internas. Interpretar é produzir sentidos considerando contexto, autoria, época, circulação e recepção. Na cultura visual contemporânea,
As imagens circulam em redes sociais, publicidade, memes, games, séries, videoclipes e plataformas. A escola precisa formar um olhar crítico para consumo e produção de imagens, discutindo estereótipos, representações de gênero, raça, classe, padrões de beleza, manipulação digital, desinformação visual e relações entre imagem e poder. Prova adora cobrar que cultura visual não é só história da arte erudita, mas também imagens do cotidiano, com análise crítica e ética. Na dança, a base é compreender o movimento como linguagem do corpo em relação ao espaço, ao tempo e à energia. Elementos constitutivos do movimento incluem corpo e consciência corporal, ações motoras, níveis, direções, trajetórias, peso, fluência, intensidade, ritmo, duração e relação com o outro e com objetos. Uma referência frequente em concursos é a análise do movimento de Rudolf Laban, com fatores como espaço, tempo, peso e fluência, porque ajuda a nomear e organizar a criação coreográfica. Tipologias de dança aparecem como repertório: danças tradicionais e populares, danças clássicas, modernas e contemporâneas, danças urbanas, danças de salão, além de manifestações locais. Improvisação é processo de criação em tempo real, com regras ou estímulos, e não movimento aleatório. Ela desenvolve escuta, presença, atenção e repertório. Composição coreográfica envolve organização de motivos de movimento, estrutura, repetição e variação, uníssono e cânone, relações de grupo, uso de espaço, dinâmica e intenção. Na escola, a banca costuma cobrar que a dança deve evitar estereótipos, sexualização precoce e padronização corporal. O foco é expressão, criação, apreciação e contextualização, respeitando diversidade de corpos e trajetórias. Na música, o conteúdo central é entender som como material e linguagem. Elementos constitutivos incluem altura, duração, intensidade e timbre, além de ritmo, melodia, harmonia, textura e forma. Fontes sonoras podem ser corpo, voz, instrumentos convencionais, objetos do cotidiano, instrumentos construídos, ambientes e recursos digitais. Paisagem sonora, conceito associado a Murray Schafer, é a escuta do ambiente como composição de sons, ruídos, silêncios e sinais. Isso é muito útil para projetos escolares de escuta, registro, criação e consciência sonora, inclusive discutindo poluição sonora. Notação musical deve ser entendida de modo amplo. Pode ser convencional, com pauta, claves e valores rítmicos, mas também pode ser não convencional, por grafismos, mapas sonoros e partituras alternativas, especialmente em propostas de criação na escola. Apreciação musical envolve escuta orientada, reconhecimento de elementos, comparação de estilos, compreensão de contexto cultural e reflexão crítica sobre indústria cultural, consumo e repertório. Em prova, cuidado com a visão de que ensinar música é apenas ensinar teoria ou apenas cantar. O ensino musical na educação básica articula criação, escuta, performance, contextualização e reflexão, com progressão e objetivos claros. No teatro, a linguagem cênica organiza a ação, presença e significação no espaço. Elementos de composição teatral incluem ator ou performer, personagem, ação dramática, conflito, tempo, espaço, texto e subtexto, além de elementos técnicos como cenografia, figurino, iluminação, sonoplastia, maquiagem e objetos de cena. Funções da produção são frequentemente cobradas para diferenciar trabalho artístico de trabalho técnico: direção, dramaturgia, atuação, preparação corporal e vocal, cenografia, figurino, luz, som, produção, contrarregragem e gestão de palco. Práticas performáticas ampliam o teatro para além do drama tradicional, incluindo performance, intervenções urbanas, teatro do oprimido, cenas híbridas com vídeo e dança, e trabalhos que deslocam fronteiras entre público e cena. Na escola, a banca costuma cobrar que o teatro desenvolve expressão, escuta, trabalho coletivo e leitura crítica, mas precisa de mediação. Jogos teatrais, improvisação com regras, construção de cenas curtas, criação de personagens e apreciação de espetáculos e registros. Artes integradas é o campo das conexões entre linguagens artísticas e a abordagem interdisciplinar. Integração não significa misturar tudo sem critério. Significa planejar experiências em que uma linguagem dialoga com outra com objetivo formativo claro,
Por exemplo, uma performance que integra corpo, imagem e som, uma instalação que articula artes visuais e paisagem sonora, ou um projeto de teatro com música ao vivo e criação visual de cenário e figurino. Também significa pensar a arte em diálogo com outras áreas do conhecimento, como história, língua portuguesa, ciências e tecnologia, sem reduzir a arte à ilustração de conteúdo. Em concurso, a resposta forte mostra intencionalidade pedagógica, respeito às especificidades de cada linguagem e foco em processos de criação e leitura. História da arte aparece no edital com perspectiva internacional, nacional, catarinense e local. O que a banca geralmente quer é que você tenha uma linha de compreensão. A arte é histórica e muda conforme contextos. Internacionalmente, é importante reconhecer grandes marcos. Arte clássica e suas proporções e narrativas. Arte medieval e sua relação com religiosidade e simbolismo. Renascimento com humanismo. Perspectiva e novas técnicas. Barroco com dramaticidade, luz e movimento. Neoclassicismo e romantismo com debate sobre razão, emoção e nação. Realismo e impressionismo com novas visões de cotidiano e luz. As vanguardas modernas, como o expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo, que questionam representação e linguagem, e a arte contemporânea, com pluralidade de meios, instalação, performance, arte conceitual, pop art, pós-modernidade e discussões sobre identidade, política, mercado e instituições. No Brasil, a banca costuma cobrar marcos como o barroco colonial, com destaque para a relação entre arte, religião e sociedade, a arte acadêmica e o projeto de construção de imagens oficiais, o modernismo e a Semana de 1922 como disputa de linguagem e identidade. Movimentos como concretismo e neoconcretismo, que dialogam com forma, espaço e participação. E a arte contemporânea brasileira em sua diversidade, com artistas que discutem corpo, território, memória, raça, gênero e violência, além de relações com mercado e instituições. Em Santa Catarina, é estratégico conhecer referências que apareçam como arte catarinense e cultura local. Um nome recorrente é Vítor Meirelles, pintor catarinense ligado ao academicismo do século XIX e às pinturas históricas. Também aparecem referências culturais como Franklin Cascais, muito associado à cultura popular da ilha de Santa Catarina, narrativas, desenhos e memória. Dependendo da banca, podem surgir menções a artistas e movimentos regionais, museus, centros culturais e patrimônio local. O ponto-chave, para a prova, não é decorar uma lista enorme, mas demonstrar que você entende que a produção catarinense integra redes nacionais, dialoga com o território e pode ser trabalhada pedagogicamente com pesquisa, visita, leitura de obras e educação patrimonial. Arte brasileira, afro-brasileira, indígena, popular e das culturas locais exige duas competências: reconhecimento e abordagem pedagógica. Reconhecer significa compreender que essas produções não são inferiores nem artesanato sem valor, mas expressões culturais complexas, com estética, técnica, função social e história. A abordagem pedagógica precisa evitar folclorização e estereótipos. No caso afro-brasileiro e africano, é essencial trabalhar matrizes estéticas, simbólicas históricas, incluindo religiosidades, musicalidades, corporeidades, grafismos, artes do cotidiano e arte contemporânea negra, articulando isso à legislação que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. No caso indígena, a escola deve reconhecer diversidade de povos e evitar a ideia genérica de o índio, valorizando artes como grafismos, tramas, cerâmicas, canto, dança, narrativas, arte plumária e formas contemporâneas de produção indígena, sempre com respeito e contextualização, preferencialmente com fontes e materiais produzidos por autores indígenas e com cuidado ético. Arte popular e culturas locais incluem festas, danças, artesanato, música, teatro de rua, cultura de tradição, mas também as cenas urbanas contemporâneas, como hip-hop, grafite, slam e cultura maker, sempre com leitura crítica de mídia e mercado. Arte, tecnologia, mídia e cultura visual crítica é um ponto muito atual. Arte digital inclui fotografia e vídeo digitais, edição, animação, arte generativa, instalações interativas, arte em rede, experiências com realidade aumentada e recursos de inteligência artificial.
sempre com reflexão sobre autoria, ética e direitos. A banca pode cobrar que tecnologia não é neutra. Plataformas e algoritmos influenciam visibilidade, gosto e consumo. Mercado e consumo entram na leitura crítica. Publicidade, design, tendências, moda, influência, mercantilização da experiência estética e a própria economia da atenção. Em sala, isso vira projetos de leitura de imagens publicitárias, análise de memes e viralização, criação de narrativas visuais com intenção, discussão sobre direitos autorais, licenças, plágio e uso responsável de imagens e músicas. Aqui também cabe a noção de cidadania digital, produção artística com ética, respeito à imagem de colegas e proteção de dados, especialmente por envolver crianças e adolescentes. Patrimônio artístico e cultural é outro assunto cobrado porque conecta arte, território e cidadania. Patrimônio material inclui edificações, monumentos, obras, acervos, sítios e objetos. Patrimônio imaterial inclui saberes, ofícios, celebrações, formas de expressão, músicas, danças, culinárias, festas e práticas sociais. Preservação envolve reconhecimento, registro, conservação e políticas públicas, e na educação entra como educação patrimonial. Educação patrimonial não é só visitar o museu. É desenvolver vínculo com memória, identidade e território, lendo marcas do espaço, pesquisando histórias locais, analisando acervos, entrevistando moradores, valorizando diversidade cultural e discutindo disputas de memória, inclusive o que é invisibilizado. Em concurso, a resposta forte menciona patrimônio como campo de cidadania e de direito à cultura, com abordagem crítica e participativa. Metodologias do ensino de arte. Aqui o clássico é a abordagem triangular, associada a Ana May Barbosa, que articula fazer artístico, apreciação e contextualização. A banca costuma cobrar que não é uma receita fixa, mas um princípio de organização didática. O estudante produz, lê obras e contextos, amplia repertório e pensa sobre sua própria produção. Mediação cultural é a ação do professor de criar pontes entre estudante e obra, entre repertório vivido e repertório histórico, propondo perguntas, oferecendo informações, organizando experiências e cuidando do tempo de fruição. Projetos são muito frequentes em arte, mas precisam de planejamento, objetivos, etapas, critérios, documentação do processo, registros visuais e reflexivos e avaliação coerente. O uso de tecnologias digitais entra como recurso de criação e de acesso a acervos, visitas virtuais, curadorias, produção audiovisual e portfólios, sempre com cuidado com direitos autorais e proteção de dados. Agora, porque este edital mistura conteúdos de arte com temas da administração educacional de Santa Catarina, você precisa também dominar o básico da organização da CED-SC e do sistema estadual. A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina é o órgão executivo responsável por formular, coordenar e implementar políticas educacionais estaduais, administrar a rede pública estadual, apoiar e articular ações com os territórios e acompanhar resultados. As gerências regionais de educação, chamadas no edital de GERED, atuam como instâncias intermediárias de articulação com as unidades escolares, apoiando a gestão, acompanhando indicadores, orientando a execução de políticas, formação e rotinas administrativas. Em questões, a banca pode cobrar a ideia de descentralização administrativa. A sede define diretrizes e a execução se organiza com suporte regional e autonomia pedagógica da escola dentro do marco normativo. Sistema Estadual de Ensino, com referência à Lei Complementar nº 170 de 1998, exige reconhecer que há órgãos normativos, deliberativos e executivos. O Conselho Estadual de Educação exerce função normativa e deliberativa no âmbito do sistema, emitindo pareceres, resoluções e orientações. A sede é executiva, implementa políticas, organiza rede e administra recursos. As unidades escolares executam o trabalho pedagógico e administrativo, com base em PPP, regimento, currículo e normas do sistema. Para a prova, o essencial é entender que a escola não decide tudo sozinha. Há regras do sistema, mas também há espaço de gestão pedagógica no PPP e no planejamento escolar. Na rede pública estadual, as etapas, modalidades, políticas e programas estruturantes costumam aparecer em questões sobre responsabilidade do Estado. Em geral,
O Estado tem forte atuação no ensino médio, além de participação em anos finais do fundamental em alguns contextos, e oferta de modalidades como educação de jovens e adultos, educação especial na perspectiva inclusiva, educação profissional quando prevista, e políticas de tempo integral e inovação curricular conforme programas vigentes. A banca pode perguntar como a arte se insere nesse conjunto. Arte é componente curricular e área de conhecimento na educação básica, com papel na formação integral, na cultura, na expressão e na leitura crítica do mundo. Plano Estadual de Educação entra como planejamento decenal com metas e estratégias prioritárias. O que a banca quer é que você entenda o plano como compromisso de acesso, permanência, aprendizagem, equidade, formação docente, valorização profissional, gestão e financiamento. Para o professor de arte, isso se conecta com garantia de currículo, condições materiais, formação continuada, acesso a espaços culturais, bibliotecas, conectividade e projetos que ampliem repertórios. Quando a questão falar em metas e estratégias, lembre que meta é alvo e estratégia é caminho, e que monitoramento é feito por indicadores e avaliações. Indicadores educacionais são ferramentas de diagnóstico e tomada de decisão. Aprovação, reprovação, abandono e distorção idade série aparecem muito em prova. Abandono e reprovação impactam distorção idade série, que é quando o estudante está fora da idade esperada para a série, e isso altera dinâmicas de sala e exige estratégias de apoio pedagógico. Na gestão escolar, esses indicadores não servem para culpar professor, servem para identificar problemas, planejar intervenções, organizar recuperação, reforçar busca ativa, revisar práticas avaliativas e ajustar apoio a estudantes em vulnerabilidade. Para a arte, isso significa também pensar estratégias de engajamento, pertencimento e projetos integradores que contribuam para a permanência e sentido da escola, sem transformar a arte em ferramenta utilitarista, mas reconhecendo seu papel na experiência escolar. Avaliações externas como o SAEB, no Estado, instrumentos como o SAES e outras avaliações diagnósticas, são cobradas como parte da gestão por evidências. A ideia é interpretar resultados com cuidado, olhar proficiências, padrões de desempenho, desigualdades entre grupos e escolas, e cruzar com indicadores de fluxo e contexto. A escola deve usar resultados para planejar, não para rotular estudantes. Embora a arte nem sempre seja a área diretamente avaliada nessas provas, a banca pode cobrar o entendimento de que a avaliação externa impacta planejamento, formação e políticas, e que a escola deve articular currículo, projetos e recuperação sem estreitar o ensino apenas ao conteúdo da prova. Financiamento da educação pública é outro ponto de administração. Fundeb é o principal mecanismo de redistribuição e financiamento da educação básica, com participação de estados e municípios e complementação da União, e é frequentemente associado a pagamento de profissionais, manutenção e desenvolvimento do ensino. Transferências constitucionais e vinculações garantem percentuais mínimos de aplicação em educação, e a prestação de contas é obrigação de transparência e controle social. Para a escola, isso aparece em PDDE e programas estaduais, prestação de contas, conselhos e registros. Em prova, um cuidado comum é entender que o uso de recursos precisa obedecer finalidade pública, planejamento e regras de execução e comprovação. Por fim, regime jurídico dos servidores, com direitos, deveres e responsabilidades, fecha o pacote. O servidor tem direitos como remuneração conforme lei, licenças e garantias do devido processo. Mas tem deveres, assiduidade, pontualidade, eficiência, urbanidade, respeito, zelo pelo patrimônio, sigilo quando necessário e cumprimento de normas. Responsabilidade pode ser administrativa, civil e penal, e o regime disciplinar exige apuração com contraditório e ampla defesa. No cotidiano do professor de arte, isso envolve ética no uso de imagem de estudantes, cuidado com dados pessoais, respeito à diversidade, postura profissional, uso correto de materiais e espaços, e cumprimento de planejamento e registros. Pense no que a banca quer ver no candidato a professor de arte da sede SC. Ela quer um professor que reconheça a arte como conhecimento, experiência estética e linguagem, com criação, fruição, crítica, estesia e reflexão. Quer domínio das 4 linguagens,
com elementos constitutivos, processos e metodologias, incluindo artes integradas, tecnologia e cultura visual crítica. Quer repertório histórico, com leitura internacional, brasileira e catarinense, e compromisso com diversidade cultural, incluindo arte afro-brasileira, indígena, popular e local, sem estereótipos. E quer, também, um servidor que compreenda o sistema educacional catarinense, seu planejamento, seus indicadores, suas avaliações, seu financiamento e seus deveres funcionais. Se você organizar seus estudos por esses núcleos e responder sempre articulando conceito, prática pedagógica e marco institucional, você fica muito competitivo na prova.